Então, beleza, né? O app que eu comentei, o case dele, né, é feito para coletar informações dos jogadores. Então, o pessoal que é da parte de análise de dados, né, entende melhor, né, o que está fazendo da parte de saúde dos jogadores, tem que coletar algumas informações dos treinos deles, né, como eles dormiram à noite, como eles descansaram, se eles estão com alguma dor e aonde é essa dor. E depois, né, esses dados com certeza são analisados aí para obter alguns insights, algumas informações, melhorar os treinos ou acompanhar os jogadores, né? E a gente não fez essa parte, a gente fez a parte de coletar os dados. Então, pode ir lá ter o fisioterapeuta, né, falando com os jogadores após o treino e coletando essas informações com eles, para depois fazer a sua análise e melhorar a performance, né? Então, Uhum. essa é mais ou menos a história desse aplicativo, né? Show. Antes da gente passar por todo o caminho, né, tem uma observação importante de fazer, que esse aplicativo ele foi pensado para tablet. Então, muitas coisas que a gente vai ver nessa interface, talvez a letra esteja um pouco maior, os botões estejam um pouco maior, né? E aí a gente tenta optar pela funcionalidade ao invés, assim, do design, né, do mais bonito. A gente pensa no mais funcional. Então, uma pessoa usando um tablet ali, a gente pensa que qual seria a melhor maneira de ser usada, tá? Para a gente fazer um overview, a gente vai passar por essa funcionalidade aqui de avaliar jogadores. Ó, o pessoal do grupo aqui mandando mensagem lá, nosso grupo do WhatsApp. Quando a gente vai avaliar os jogadores, a gente tem essa galeria aqui, né, com os cards e todo o elenco, né? Então a ideia é fazer uma avaliação aí de cada um dos jogadores. Então a gente pode selecionar aqui, vou selecionar, por exemplo, esse rapaz aqui, o Pará, e aí ele vai passar por algumas etapas de perguntas de diferentes avaliações, tá? Então isso aqui é uma metodologia, né, científica que a gente recebeu pronto já, só formatamos aí na tela. Tem que responder algumas perguntas. Essa aqui, por exemplo, é da percepção de qualidade de recuperação. Então o cara vai falar aqui, dando uma escala de 1 a 10, como é que ele sente desde o descansado até o exausto, tá? E aí vai repetir a mesma coisa, só que para outro tipo de pergunta, né? Aqui ele vai falar como que está a qualidade do sono dele. Então vou colocar algo mediano aqui. E aqui vem uma outra parte que é para catalogar as dores que esse atleta está tendo. Então a gente vê diferentes grupos musculares aqui representados na imagem, e aí ele vai apontar aqui se ele tem eventualmente alguma dor e aonde ela, e qual que é a intensidade dessa dor. Então, vamos supor que o cara está com a dor na parte de trás aqui da perna, aí ele vai falar na parte de trás aqui qual que é a escala dessa dor, né? Desde leve até uma dor mais intensa. E aí a gente pode ter mais de uma dor. Então você vai, né, adicionando outras aqui. Vamos colocar uma dor abdominal moderada, por exemplo. E a gente vai catalogando aqui, né? E vai ao mesmo tempo montando aqui esse catálogo aí das respostas, né? A partir do código que a gente definiu para o grupo aqui, então 10 A, F, e aqui é a escala de dor, dá também para apagar, caso esteja alguma coisa errada, e no final a gente envia esses dados aqui. Agora vai vir a parte que o Rudimar não tinha visto ainda. Opa, o que será que é? Esse loader aí eu já não tinha visto, esse spinner. E aí no final, Ó, a minha ideia era a gente mostrar assim, qual que é o resultado, né? Depois de todas essas respostas, qual que foi o resultado ali para esse questionário. Então, como é que o cara tá em questão de dor, de sono, de recuperação, onde foram as dores aí que ele teve, e como isso tá se comportando numa escala de tempo, né? Ao longo desse tempo, como é que esses resultados vêm sendo apresentados, então como está a saúde do atleta ao longo do tempo. E aí a gente pode finalizar aqui. então vê que o processo ele é bem simples, né? O jogador vai escolher o jogador e responder as perguntas. Uhum. Mas é bem facilitado, né? Imagina se fosse uma caderneta, alguma coisa assim, né? Aqui não tem que digitar nada e não tem que entrar nada manualmente, né? Tem as opções ali do aplicativo.
Isso já elimina bastante aí a possibilidade de erros, né, de informar alguma coisa errada. O Uhum. Pedro aí, que trabalha mais com Power BI, pode dar alguma ideia aí, porque às vezes, nesses for dados manuais, cada um digita de um jeito, escreve uma resposta, assim, está padronizado. Sim, eu sempre sou da ala de que quanto menor a intervenção manual, nesse caso, você poderia dar uma planilha para a pessoa, mas assim, o risco de uma pessoa, o risco de erro humano é muito grande, principalmente quando são múltiplas pessoas operando e tudo mais. Então, sempre quando eu tenho eu tenho uma necessidade de ter algum tipo de controle que é mais, né, que é mais operacional, que requer que uma pessoa preencha, abasteça aquilo, eu sempre recorro a criar uma aplicação para justamente evitar que aqueles dados sejam criados de forma despadronizada. Isso facilita Uhum. demais depois o processo de puxar esses dados.